O Ministério de Minas e Energia vai propor a abertura do mercado para que todos os consumidores possam escolher livremente os seus fornecedores e fontes de energia a partir de 2028. A medida consta na proposta de reforma do setor elétrico preparada pelo Ministério, que será enviada ao Palácio do Planalto e depois para o Congresso Nacional. Segundo essa proposta, a abertura vai acontecer por duas fases, começando pela indústria e comércio, a partir de 1º de janeiro de 2027, e depois para nós, em 1º de janeiro de 2028. Já imaginou uma vida sem Enel? Ô, Vini, como é que funcionaria isso? Boa. Quem é que vai tomar conta das usinas, por exemplo? Então, o nosso sistema, ele é basicamente hidrelétrico. Nós temos, né, energia produzida por meio de usinas eólicas, por meio de usinas solares, mas a maior parte ela é produzida por meio de hidrelétricas. Então a gente tem lá as usinas, né, que utilizam ali a água, represam a água. Essa água depois ela passa por algumas turbinas e você gera energia a partir disso. E essa energia gerada vem numa tensão enorme. Então você tem ali as geradoras de energia, é a fase 1. Você tem empresas que são as transmissoras de energia, que é a foto que o Thiago colocou aqui enquanto você falava. De maneira muito simplista, quando a gente vai pegar uma estrada, não tinha gente na Castelo Branco, e a gente vê esse tipo de estrutura, aí aquelas estruturas de ferro grande, que tem cabos passando de energia, essas empresas aquelas bolas para o helicóptero não bater. Exato, sei lá, vermelha, tem algumas outras cores. cores. É para isso que serve mesmo, né? É um tipo de sinalização. Sinalização. Ali você tem as transmissoras de energia, é a parte 2. E no fim das contas, essas transmissoras de energia pegam a energia das usinas e levam até subestações mais perto das nossas casas. Da subestação, você tem uma empresa, e é essa empresa que a gente conhece, que pega a energia da subestação e leva para os postes. É essa empresa que a gente, quando vai pagar a conta de luz, que a gente vê lá. São as distribuidoras. No caso aqui em São Paulo, é a Enel. No Rio de Janeiro, é a Light. Acho que em Minas Gerais, a CEMIG. Então, essas empresas são as distribuidoras. Nós não podemos escolher a nossa distribuidora. Aqui em São Paulo é a Enel e acabou, só a Enel. O que esse projeto propõe é uma mudança nessa última parte da produção de energia elétrica. Mercado livre. Mercado livre. Não muda nada nas geradoras, não muda nada nas transmissoras. Muda nas distribuidoras. As empresas que pegam a energia das subestações e que levam para o poste, do poste para nossa casa, para o nosso apartamento. Deixa eu te interromper. Uma empresa que entrasse agora, vamos pegar São Paulo como exemplo, que Tá. São Paulo tem uma relação difícil com a Enel. Melhorou um pouquinho agora. Melhorou porque parou de chover. Eu ia falar isso agora. Parou juro, de chover. Deixa chover. Bom, Outro dia choveu em casa lá, faltou luz. uma empresa que cuidaria só desse último elo, teria condições de oferecer um serviço melhor que o da Enel? Ou vai ser uma Enel, uma segunda Enel? Então, esse é o ponto, né? Porque a questão do serviço melhor, acho que antes dessa pergunta, tem uma outra, que é assim, ela teria condição de oferecer um serviço mais barato do que a Enel? Porque a Enel, como ela tem a concessão, ela também é dona dos postes. A pergunta é, como que uma empresa que não é dona dos postes de energia elétrica, ela vai precisar de alguma maneira negociar com a Enel para utilizar esses mesmos postes para fazer a energia chegar na nossa casa, vai conseguir oferecer uma energia mais barata? Então, as grandes empresas já compram energia, né? As grandes empresas. O que tá sendo proposto, né? O que grandes empresas já fazem, que compram energia, né? Compram uma quantidade de energia, iriam trazer para um consumo menor, que é o consumo do nosso dia a dia. O que eu tenho preocupação, que é um pouco o que você está falando, quem vai regulamentar isso? Porque o problema da Enel foi a regulamentação, aí tem a ANEEL, Enel, não sei das quantas lá, a Agência Nacional de Energia, que toda vez que tem um problema aqui em São Paulo, não emite nem muitas vezes comunicado, aí tem que o prefeito ficar reclamando, aí aparece alguém da Agência Nacional aqui e pune, e depois você não vê nada acontecer. A minha preocupação é justamente quem vai regulamentar. Porque esse comércio de energia para as grandes empresas já acontece. Só que eu não tenho conhecimento técnico, né? Eu não sei se dá para falar assim, é só pegar e replicar para o consumidor residencial.
Vamos falar assim, o consumidor residencial. Porque minha preocupação é quando começa isso, né? Não, vamos abrir para novos negócios. Que novos negócios? Que tipo de empresa, né? É uma empresa internacional? É uma empresa já existente? Vai ser uma empresa gambiarra, sabe? Porque gambiarra nós já temos aqui com a Enel, né? A gente já conhece, pelo menos está lá. Qual tipo de instrumento vai ser utilizado para fiscalizar, né? Porque muita agência nacional, não sei das quantas. A agência nacional para nós com a Enel não serve para nada. Não serve para nada. Eu já trabalhei em governo, já trabalhei em prefeitura. Se aperta o botão lá em cima, não acontece nada. Não acontece nada. Eles não se responsabilizam por nada. Por nada. Parece a ONU. Não se responsabiliza por nada, entendeu? E é isso, né? Porque nós já temos dificuldade, né, com a Enel, mas querendo ou não, já está acostumado, sabe o que vai acontecer, sabe onde reclamar e tal. Qual que vai ser o instrumento que o consumidor vai ter? Qual vai ser o tipo de regulamentação? Porque empresas internacionais para fazer a distribuição, que eu não conheço também direito, já existem. Mas como que a gente vai tratar isso de forma correta, de forma jurídica, sabe? Essa é a preocupação. Essa é a minha preocupação. Porque, para entender também, se não tem lobby de empresas e a gente tá, nossa, legal, agora vou comprar, vou ferrar a Enel. Aí tem lobby de empresas que são muitas vezes piores do que já estão, né? Estão querendo quebrar o monopólio de cima, mas não vai melhorar a qualidade. Eu sempre olho com uma certa, né? Porque eu já tive do outro lado do balcão, né? Então, eu sempre olho assim, pô, não. E desse lado do balcão a gente está acostumado a apanhar. É isso, eu olho assim, deixa eu ver onde está o cheiro, né? Deixa eu ver onde que não é um negócio da Anfávia, né? Vamos ferrar o produto chinês, não sei o que lá. Pô, mas o consumidor tá ganhando, né? Tá favorecendo só um lado e não tá favorecendo o consumidor. E assim, no fim das contas, teoricamente... Não, deixa eu terminar. Teoricamente, claro. A ideia é boa, não tô criticando, mas eu acho que tem alguns passos a serem olhados. O que eu ia comentar é assim, teoricamente, o governo tem que fazer aquilo que favoreça o consumidor final. Isso. Favoreça os brasileiros. Se a gente tem um serviço hoje que, pelo menos aqui em São Paulo, que é de onde a gente fala, que é um serviço que não é bom com a Enel, que é uma empresa italiana, a ideia é, se mais empresas oferecerem esse mesmo serviço, que a concorrência ajude a elevar o padrão como um todo. Então, você pensar que eu posso escolher a minha distribuidora de energia, essa é uma ideia que, pessoalmente, me agrada. Se isso, na prática, vai funcionar, a gente vai precisar que as agências reguladoras trabalhem, a gente vai precisar que as empresas trabalhem, mas em geral, né, onde entra a concorrência, o serviço tende a melhorar. É nisso que eu acredito e eu acho que em outras atividades que a gente já viu aqui no nosso país, quanto mais concorrência, há, no médio prazo, uma melhora do serviço. Então o que você perguntou, Megali, né, eu acho que sim, acho que esse pode ser um caminho. Me surpreende que essa medida tenha vindo do ministro Alexandre Silveira. Não achei que o Alexandre Silveira ia pautar esse assunto já na atual gestão, lembrando que se sair do papel tal, a gente começa a discutir em 2028. E tem uma discussão também que vai... Discutir ou consumir? Não, a conversa ali, que o Megali falou... Consumir a partir de 2027 para a empresa, para a indústria... Não, 2028 já consumir. 2028 para nós. É pouco tempo. Eu acho então, pouco tempo. Eu acho pouco falando. tempo. Sabe por quê? Porque vamos pensar no caso da Enel aqui em São Paulo, mas vale para qualquer empresa que é dona de uma concessão de distribuição. Você fala assim, eu fechei um contrato, esse contrato tem 30 anos. Você vai querer mudar a regra do jogo, assim, no começo desse contrato? No setor elétrico, tem duas coisas que tem acontecido. A primeira isso é bom para nós. O Brasil, internacionalmente, é reconhecido como um país que cumpre contrato. Tanto é que quando a Enel estava muito ruim aqui em São Paulo, o Ricardo Nunes falou, olha, vamos derrubar o contrato e tal. Lá, no mercado financeiro, a gente já falou, esse contrato não vai ser derrubado. Porque nunca um contrato foi derrubado com uma distribuidora aqui no país. E aí, o segundo ponto, que também ocorre muito, em geral, são empresas privadas, há exceções, eu falei da CEMIG, em Minas Gerais, é uma empresa pública, ainda pública, que o Zema tenta privatizar lá em Minas Gerais.
Mas nós temos muitas empresas gringas trabalhando aqui. A Enel, italiana. Antes da Enel, era a AES Eletropaulo. Você fala, AES Eletropaulo brasileira, coisa nenhuma. A AES era uma operação da AES Brasil, que apesar do nome, pertencia à AES Corporation, uma empresa americana. A telefonia funciona, né? O celular. E a concorrência para nós, o consumidor, aparentemente é positiva. Vou dar um exemplo. Eu saí de uma operadora, fui para outra. Para ir para outra, porque não estava satisfeito. Sim. Mas falei com a outra. Eu falei assim, olha, não estou satisfeito. Eu vou para o interior... O sinal não pega. Não pega. A portabilidade ajuda muito, né? Aí o cara, me deu um plano mais barato. Você tem que ficar 12 meses com o plano. Também não dá para ganhar sempre, né? Mas eu peguei um plano mais barato, melhor, com mais uma linha, sabe? Se não tivesse essa concorrência, não ia acontecer isso. Eu ia ficar com o plano sem funcionar no interior. A energia pode ser o caminho. Essa analogia que você faz com o setor de telefonia, acho que é o melhor paralelo que a gente pode construir. Acho que, por isso que eu tô falando, não tô falando mal, mas eu acho que tem que observar. Esse seria o caminho ideal. Agora, o que nós temos aqui no nosso país hoje, no setor elétrico, Megali, é uma chuva de empresas gringas. Porque a gente tem a State Grid, que é um grupo chinês, que queria muito fazer o serviço que a Enel faz aqui, que é um grupo italiano. Então a gente tem outras empresas de outras nacionalidades operando aqui. Então as agências reguladoras têm que monitorar tudo isso. A ideia é boa. Eu sou um entusiasta dessa ideia, eu apoio a ideia, eu acho que a concorrência vai melhorar o serviço. Mas também concordo com o Ilcinho. Não dá pra gente abraçar isso e achar que todos os problemas estão resolvidos. A ideia é boa, mas por enquanto é só uma ideia.